Olá, buscador da super saúde! Seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana da Longevidade. Eu sou o Dr. Ronald Zancan, além de médico ortopedista, sou estudioso e praticante do que eu chamo de medicina da saúde, aquela que tem o foco no desenvolvimento da saúde e não no tratamento de doença. Nessa aula, eu vou te falar 9 dicas de alimentação saudável para você retardar o envelhecimento e ter muito mais energia no dia a dia. Com isso, você irá se desfazer da gordura desnecessária e aumentar, ao mesmo tempo, a massa muscular, ficando mais disposto, com um corpo mais bonito, uma pele mais firme. Quero começar agradecendo os milhares de comentários que estamos recebendo nessa página. Muito obrigado se você comentou o vídeo 1 e, por favor, comente no final o que achou dessa aula. Na aula anterior, apresentei um estudo da doutora Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 2009 com um estudo que comprovou a possibilidade de rejuvenescimento biológico, sem uso de medicamento, com ações simples e que podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Agora, vamos ao tema dessa aula. Você reparou que eu disse que irei te ensinar 9 dicas de alimentação saudável para retardar o envelhecimento e te dar mais energia. Por que usei a palavra retardar e não reverter o envelhecimento, já que a alimentação era uma das ações de estudo da doutora Elizabeth que comprovava a possibilidade de rejuvenescimento? Pois a alimentação saudável não ajuda a rejuvenescer, e sim a retardar o envelhecimento. Lembra que eu falei na primeira aula que mapeei mais de 60 ações que ensino aos meus alunos do ProSer e elas ajudam a retardar ou a reverter o envelhecimento? A alimentação é uma das que ajuda a retardar. Tem uma sentença que repito muito para os meus alunos, que é a seguinte: se possível, anote isso. Você deve fazer o máximo de ações possíveis para aumentar a saúde, em ordem de prioridade, e aplicar cada uma das ações da melhor maneira possível. Explicando melhor, quanto mais ações diferentes de desenvolvimento da saúde, maior será a saúde conquistada. Em ordem de prioridade quer dizer que aplicar o recurso que mais aumenta a saúde traz mais benefícios do que aplicar qualquer outro recurso. E aplicar cada recurso da melhor maneira possível, conforme as suas limitações, é muito melhor que aplicar o mesmo recurso de qualquer maneira. A alimentação, na minha ordem de prioridade, está na 7ª posição. Então, por que estou dedicando uma aula toda à alimentação se existem outras ações mais importantes? A resposta é muito simples. Adequar a alimentação traz resultados muito rápidos para diminuir os sinais e sintomas de perda de saúde e, consequentemente, do envelhecimento. E para a maioria dos meus alunos, é mais fácil começar ajustando a alimentação. E como, por experiência, a maior dificuldade das pessoas é dar continuidade no processo de desenvolvimento da saúde, nada melhor que começar pelo que traz resultados mais imediatos. É por isso também que existem tantas dietas milagrosas. Dietas que prometem resultado em 7, 15, 21, 30 dias, cheio de depoimentos de pessoas que emagreceram muitos quilos da noite para o dia. O fato é que a imensa maioria das pessoas que têm resultados rápidos com dietas voltam a engordar. Muitas vezes engordam até mais do que estavam antes e raramente melhoram a saúde, que é o grande objetivo. É bem provável que já tenha acontecido isso com alguém que você conheça, ou talvez aconteceu com você. Isso porque toda dieta tem início, meio e fim. Toda vez que usar a palavra dieta, implica em ter fim.
A nossa mente inconsciente foi treinada para sempre que entrar em contato com a palavra dieta, saber que terá um fim, e ela se esforça para que esse fim chegue logo. Você já deve ter visto dietas contando calorias. Pois bem, se fosse assim simples, eu diria que o problema da obesidade no mundo estaria praticamente resolvido. Mas não funciona dessa forma. Nosso corpo não funciona como uma calculadora de calorias ingeridas menos calorias gastas. Nosso corpo é metabólico e ele se adapta às alterações da ingestão de calorias ou da restrição de calorias. Esqueça também a restrição de comida. Algumas pessoas fazem um esforço muito grande para reduzir drasticamente a quantidade de comida que comem. Sempre que isso acontece, o organismo diminui o metabolismo para gastar menos, sem deixar de sentir fome para estimular a comer mais. Chega um momento que as pessoas chutarão o balde e voltam a comer mais do que antes, recuperando mais do que o peso perdido. Eu estou falando em dietas, pois muita gente relaciona com alimentação saudável. O que não é verdade. É possível ter uma alimentação saudável, que te ajude a eliminar gordura desnecessária, ter um corpo bonito, com muita energia, sem precisar de grandes restrições alimentares. Cada pessoa tem a sua própria alimentação ideal, que vai trazer resultados mais duradouros. No Procer, eu e a minha equipe de nutricionistas ajudamos a encontrar essa alimentação ideal individual. Mas para você, que não é meu aluno e está aqui assistindo, vou fazer uma explicação muito lógica para você também conseguir. Antes de te dar 9 dicas práticas, vou te ensinar, de forma simples de entender, como funciona a nutrição funcional, que é o que existe hoje de mais avançado na nutrição. A maior causa de qualquer acúmulo de gordura e de todas as doenças, desde a mais simples dor de cabeça até a doença mais severa, é o aumento da inflamação crônica do corpo. E o que mais aumenta a inflamação é a ingestão de alimentos inflamatórios. A segunda causa é o estresse. Existem 2 tipos de alimentos que causam inflamação. Aqueles que provocam o aumento da produção de insulina, que são os carboidratos, e aqueles que contêm substâncias químicas em sua composição. Para você entender melhor os efeitos venenosos desses alimentos inflamatórios, é preciso abordar os conceitos da nutrigenética, que é a maneira como nossos genes reagem à ingesta de qualquer alimento. E está explicado isso na nossa história ancestral. Não sei o que você acredita sobre a nossa história ancestral, mas a ciência descreve que fizemos um processo evolucionário muito longo. A ciência não tem dúvida que somos descendentes diretos dos australopitecos, que viveram há 3 milhões de anos. E quase todos os autores confiáveis seguem a linha que defende os alimentos de verdade. O que são esses alimentos? Durante os muitos milhões de anos antes dos australopitecos e nesses 3 milhões de anos seguintes, nossos genes se adaptaram aos alimentos fornecidos. Dizendo de outra maneira, a nutrigenética afirma que nossos genes reconhecem alguns produtos como alimentos, já que convive com eles por milhões de anos, e outros, mais recentes, não são considerados alimentos ainda, e nossos genes reagem contra eles como se eles fossem toxinas. Para facilitar esse entendimento, eu quero fazer uma analogia da evolução da espécie humana como se passasse apenas um ano. Há 3 milhões de anos atrás, era o dia 1º de janeiro, e lá surgiu o Australopithecus. Ele se alimentava com caça, pesca e coleta. A coleta era folhas, frutos e raízes selvagens que eram encontrados no meio da mata. E ele comeu caça, pesca, coleta de alimentos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro.
Até o dia 30 de dezembro, essa era a alimentação de nossos ancestrais. Ou seja, 2.990.000 anos, até o dia 30 de dezembro. Definitivamente, nosso organismo compreende que caça, pesca e coleta são alimentos saudáveis. No último dia desse nosso ano hipotético, no dia 31 de dezembro, às 13 horas, a 1 hora da tarde, apareceu a agricultura. Isso mesmo, a plantação de grãos surgiu há apenas 10.000 anos atrás. Os estudiosos ainda questionam se nossos genes já reconhecem os grãos como alimento saudável ou ele ainda está no processo de adaptação para reconhecer os grãos como alimento saudável. Mas continuamos no nosso ano. Durante 10.000 anos, o homem continuou comendo caça, pesca, coletas, mas fez dos grãos o principal alimento para muitos povos. Chegamos então no dia 31 de dezembro, às 21 horas, 9 horas da noite, faltando 3 horas para terminar o nosso ano, entrou o açúcar. É absolutamente certo que não deu tempo ainda para o nosso gene reconhecê-lo como alimento. Até porque, se você prestar atenção, o açúcar não tem nenhum nutriente. Então, se não tem nutrientes, o nosso código genético nunca vai reconhecer como alimento. Faltando 18 segundos para meia-noite, entrou na dieta do homem as farinhas, matéria-prima dos piores tipos de carboidrato. E continuando, faltando apenas 8 segundos para meia-noite, apareceram os refrigerantes. E faltando 4 segundos para meia-noite, apareceram os produtos químicos alimentícios. Os conservantes, adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, realçadores de sabor e um monte de química que a indústria alimentícia coloca nos alimentos não só para dar sabor, mas para ficarmos viciados neles. E esses venenos estão presentes na alimentação de todos, mas em excesso preocupante nos alimentos infantis. Salgadinhos, balas, bolos e doces. Se você entendeu essa analogia que fiz, concordará com os cientistas que nossos genes não tiveram ainda tempo de se adaptarem a essa alimentação cheia de carboidrato e substâncias químicas. Talvez essa adaptação possa ocorrer daqui a alguns milhões de anos, mas não estaremos aqui para saber. Agora que você já entende os conceitos da nutrigenética, as dicas que tenho para te dar farão muito mais sentido. As 9 dicas de alimentação para retardar o envelhecimento e ter mais energia são: começando pelo que você deve evitar. Evitar alimentos inflamatórios. Os principais são todos os carboidratos que aumentam a produção de insulina, que levará a um aumento da inflamação crônica do corpo. Segundo, evitar substâncias químicas. Evite alimentos transgênicos, as carnes processadas que são cheias de nitritos e altamente cancerígenos. Evite os agrotóxicos, evite alimentos industrializados em geral. Terceiro, evite comer antes de deitar. Você não fará a digestão adequada de alimentos se fizer isso. Agora o que você deve fazer? Fazer jejum intermitente. Fique um período sem comer. Nossos ancestrais acordavam com fome pela manhã. Não tinha uma geladeira para eles abrirem e pegar o javali que tinha sobrado da noite anterior. Eles acordavam e iam à luta. E de onde eles tiravam energia para ir à luta? O corpo produzia energia da gordura que eles tinham acumulado. O jejum foi fundamental na nossa ancestralidade. Você não precisa passar fome hoje em dia, mas pode fazer jejum intermitente. Quinto, coma menos nas refeições. Coma até ficar com um pouquinho de vontade de comer. Essa vontade de comer é provavelmente apenas desejo por comida e não necessidade fisiológica. Uma dica simples é diminuir o tamanho do prato, que é uma técnica muito usada pelos orientais. Não confunda comer menos com restrição alimentar ou contar calorias. É diminuir o excesso de comida que você ingere, se for o seu caso. Sexto, abuse dos alimentos antioxidantes.
E quais são esses alimentos antioxidantes? Todos que vêm direto da natureza. Tem dois grupos grandes de antioxidante. Os primeiros são os sem frutoses, as verduras, as hortaliças, aqueles que não são frutas. E os alimentos com frutoses. As frutas estimulam o aumento da inflamação. Se você não tem inflamação, pode comer uma fruta, uma de cada vez. Porque 2 frutas juntos já aumentam a insulina e o processo inflamatório. Se você tem inflamação no corpo, pressão alta, diabetes, colesterol, a fruta sim pode ser prejudicial. Então, vá em uma feira orgânica e compra todo tipo de verduras que for possível e algumas frutas. Outros alimentos antioxidantes são chá verde, café, chimarrão, suco verde, chocolate 85%. Todos esses combatem os radicais livres, que são fatores de envelhecimento. A poluição gera radical livre e esses alimentos combatem a consequência da poluição. Existem 2 alimentos que são melhores para nutrir o teu corpo e gerar energia, que são as gorduras e as proteínas. Por isso, 7º, coma gordura. A gordura deve ser a mais saudável possível. Coco, abacate, sementes oleaginosas, a gordura do ovo, a gordura da carne magra, o óleo de coco, o azeite de oliva. Pode até abusar do azeite de oliva. E as gorduras provenientes de peixes de água fria, salmão, sardinha, atum, cavala. Esses peixes são ricos em ômega 3, que equilibram o excesso de ômega 6 que todos nós temos. Mesmo que você não coma cereais que têm ômega 6, você provavelmente pode estar comendo carne de gado e de frango que foram alimentados com cereais. 8º, coma proteínas. Todas as proteínas são digeridas e se transformam em aminoácidos. Esses são os únicos blocos de construção e de reparação de nossas células. Já citei algumas fontes de proteínas como peixe, ovos, carnes brancas, carnes vermelhas. Quem for vegetariano deve procurar a lista de proteínas que tenham menos carboidratos possíveis. E por último, coma alimentos fermentados. O alimento fermentado promove a saúde do intestino e existe uma ligação muito grande da saúde intestinal com a saúde mental. E as duas juntas têm uma ligação muito grande com a longevidade saudável. Entre todos os fermentados, o kefir de leite é, para mim, o alimento mais saudável que existe. Espero que você tenha aproveitado essas 9 dicas de alimentação. Mas entenda claramente, se você só fizer alimentação saudável, você vai envelhecer e vai perder saúde. Você também terá doenças degenerativas, mesmo que de forma mais lenta. Você precisa aplicar o máximo dos recursos de saúde possíveis para investir na sua saúde. Toda vez que você investe na sua saúde, estará também investindo na longevidade. Venha comigo, me acompanhe. Vamos chegar aos 118 anos sem ficar doente. Essa é a meta que eu estou lutando para alcançar. E quero chegar lá com produtividade e com a mesma energia que estou hoje. Deus não quer que ficamos doentes, pois Deus nos criou para termos a melhor saúde possível. E é nosso dever e precisamos lutar por ela. Em breve, vou abrir uma nova turma do ProSério. Eu e minha equipe abrimos poucas turmas por ano, pois acompanhamos a evolução dos nossos alunos. Quando a 4ª aula estiver no ar, as inscrições do ProSério estarão abertas. Você vai ter a oportunidade de se inscrever. Esse evento online serve também para você conhecer a minha linha de trabalho e como eu posso te ajudar. Mas é claro, as vagas serão limitadas e as inscrições serão por apenas poucos dias. Mas essa semana da longevidade ainda não terminou. Na próxima aula, vamos falar sobre como recuperar a saúde perdida e poder conquistar a saúde que você nunca teve na vida para ter uma longevidade saudável sem doenças. Se você tem dores musculares, obesidade, cansaço, doenças degenerativas, aquelas como diabetes, pressão alta, arteriosclerose, colesterol,
Ou se você já sente que não tem mais o vigor e a disposição de quando era mais jovem, a próxima aula será muito esclarecedora. Nela, vou te ensinar como você vai diminuir ou eliminar a possibilidade de ficar doente no futuro. Essa aula está chegando ao fim e gostaria que você deixasse nos comentários aqui embaixo o que você achou. Qual dica foi para você a mais importante? Agora, conforme combinado, encerro essa aula com um estudo de caso de uma aluna que, de tão empenhada na busca da saúde, passou a fazer parte da minha equipe de suporte. Ela é um exemplo de dedicação e motivação. Um grande abraço e eu te desejo uma super saúde. Eu sou a Eudes Maria Pereira da Silva, eu tenho 59 anos. Dizem por aí que eu sou o fenômeno de corridas para minha idade e estou no Procer há aproximadamente 3 anos. É muito bom poder falar disso. Foi uma transformação muito grande para mim. Eu me sentia cansada, eu me sentia gorda, eu já estava com 56 anos e não estava satisfeita com o meu corpo. Eu não estava satisfeita nem com a forma com que eu estava vivendo. Porque eu acho que não tem nada pior do que a gente se olhar a imagem da gente no espelho e não gostar. E não tem nada melhor depois de a gente ver a transformação e que a gente tem essa capacidade de mudar. A gente tem essa força, todos nós temos isso, né? Só que eu não estava encontrando essa força dentro de mim. Eu participo de uma instituição, é uma escola de filosofia e misticismo, e eu tinha na minha volta pessoas, homens e mulheres, que eu percebia que eles estavam ficando melhores, eles estavam mais iluminados, mais alegres, mais felizes. Eu vi essas pessoas melhorarem o aspecto e a forma de tratarem os outros. E eu pensava, mas isso eu quero para mim. Aí começou uma turma e eu fui para um programa. Na primeira aula, no primeiro encontro, o Dr. Uronal me perguntou qual era o meu objetivo no Procer. Eu disse, eu quero emagrecer, mas eu sei que o Procer tem muito mais do que o emagrecimento. O Dr. Uronal me perguntou quanto eu pesava aos 18 anos, mais ou menos, se eu lembrava. E eu disse que sim, que eu lembrava, eu pesava 50, 51 quilos. Daí ele disse, tu sabe que tu pode chegar nesse teu peso com muito mais saúde que tu tinha naquela época? Isso brilhou meu olho, porque eu pensei, nossa, isso é tudo que eu quero. Aos 56 anos, poder voltar ao que eu tinha de peso aos 18, com muito mais saúde, nossa, esse programa é tudo que eu estava procurando na minha vida. No momento em que eu percebi que eu podia correr, que eu fazia musculação, e faço musculação pesada, me joguei no programa com todas as minhas forças. Eu estou com 59 anos, vou fazer em junho do ano que vem 60, e eu acho que eu estou só na metade da minha vida. Eu tenho projeto de vida para praticamente outro tanto de vida, né? E com saúde, isso que é o melhor. Eu sempre pergunto, aonde está o limite? Aonde eu colocar.